lembra das nossas parcerias de Once Upon a Time? O primeiro Facebook que acreditou na gente foi o Lana Diva e o Once Upon a Time Brasil. Lá você encontra várias fotos legais da série, curiosidades também de bastidores, o link do próximo episódio legendado em português e, é claro, muitas e muitas fotos maravilhosas de Lana Parrilha. Então se inscreva ainda hoje, Lana Diva e o Once Upon a Time Brasil. Outro Facebook que está acreditando no nosso trabalho é o Wicked Queen Pretty Regal. Lá tem fotos mais pessoais dos atores, fotos de Snapchats e fotos de Instagram, muitas e muitas curiosidades da série também, então não perca! Se inscreva ainda hoje, Wicked Queen Pretty Regal. Os links dos Facebooks estarão na descrição do vídeo. Olá, internautas, tudo bem? Aqui é a Luana Sabaini e eu venho com mais um vídeo bem legal aqui do canal Eu Amo Falar. Então, Léo, solta essa vinheta aí! Bom, gente, então eu venho com mais um episódio de Once Upon a Time pra vocês. Quero falar que eu gostei desse episódio, foi bem emocionante, mas no final eu senti muita raiva. Muita, eu xinguei muito um personagem, ou uma personagem, vou falar assim, que vocês vão entender o porquê quando eu chegar naquela parte, porque eu já vou mudar, né, o meu jeito de falar. Vocês me conhecem, que eu começo a falar a verdade, eu falo mesmo. Bom, antes de eu falar desse episódio, eu quero falar uma coisa que muita gente me perguntou no episódio passado, que eu esqueci de falar. O negócio do Henry, se eu tinha gostado. Achei sim interessante, né, a questão dele. E também o pessoal me perguntou por que falaram assim no episódio, que parece que é a última temporada. Aí perguntaram o que eu acho. Sim, gente, eu acho que é a última temporada, porque eles fizeram questão de falar capítulo final e batalha final. E tem alguns rumores que parecia que a Branca ia sair da série, junto com o príncipe. Parecia que o Russell estava na última temporada dele, isso aí eu não tenho certeza. Então, gente, na minha opinião, que acabe no auge, que tenha um final digno, que é a última batalha, e eles todos vão se enfrentar. Então, tipo assim, eu acho digno, eu acho justo você ter um final coerente com todos os personagens, do que ficar 15 temporadas, aí sair um monte de personagem e aí acabar com a essência da série. Eu acho que toda série tinha que terminar no auge. Breaking Bad tá aí para nos mostrar isso. Breaking Bad, pra vocês terem uma ideia, a última temporada tem 16 episódios. Tava tão no auge que a TV pediu pro Vince Gilligan, né, que é o criador da série, falaram assim, cara, faz pelo menos mais 3 episódios aí pra ter mais dinheiro. Ele, não. Eu escrevi a 5ª temporada para ter 16 episódios e ela terá 16 episódios. O resultado? 100% de aprovação no Rotten Tomatoes, gente. Que série que tem 16 episódios, não é um filme de 1h30. São 16 episódios que tem 100% de aprovação. Breaking Bad, você entendeu? Não só a 5ª temporada, outras temporadas também tem 100% de aprovação. Então eu acho sim que é bom você lembrar com nostalgia, uma coisa que já acabou, e não uma coisa que tá aí. Vou dar um exemplo, The Walking Dead. Tudo bem, The Walking Dead tem muita história? Tem muita história, né? Mas a 7ª temporada enrolou pra essa história ser contada só na 8ª. Por quê? Por que não fizeram tudo isso na 7ª temporada, você entendeu? Então é muito ruim você lembrar com nostalgia uma coisa que ainda existe. É muito bom você levar com nostalgia uma coisa que já acabou, que aí você vai recomendar para as pessoas. Recomendar assim, assista porque é ótima. E não recomendar assim, assista, mas a partir de tal temporada fica uma merda. Não é melhor? Então, pra mim, que acabe no auge, que tenha um fim digno com todos os personagens na série. Eu não sei se vai... O Léo acabou de entrar, me atrapalha. Fala que não vai ficar, fica me atrapalhando. Bom, não tenho certeza se vai terminar, mas se terminar, eu apoio. Apesar de que eu sentirei falta, né, de falar dos episódios, mas fazer o quê, né? Eu adorei a parte que mostra, né, a cidade na época da maldição, que a Branca ia lá visitar o príncipe, adormecido, até chamava de fulano de tal, né? E a Regina soltando veneninho, assim, até saudade, a nostalgia disso. E ela acha uma planta no cimento e leva pra ele acorda. Aí eu pensei assim, gente, isso aconteceu mesmo? Não aconteceu, porque a gente vai ver ao longo do episódio que eles colocaram uma coisa a mais. Aí por que essa planta acordou? Porque ela tem
pó de fada. Então é muito importante isso. Eles acabam lembrando. E aí eu fiquei assim, gente, mas aconteceu na primeira temporada que eu não tô lembrando disso. Eu ia até pedir ajuda a vocês, mas com o desenrolar do episódio, a gente viu que não tinha mostrado isso. Aconteceu, mas não tinha mostrado. E a Regina me faz uma poção pra acabar com o feitiço da Branca e do príncipe, mas acaba enfraquecendo ainda mais os dois. E aí até aquela noite acabou. Se eles não resolverem até aquela noite, os dois vão ficar dormindo para sempre. Gente, muito triste, eu fiquei muito apreensiva. E o que vai acontecer? E eles também já estão apreensivos porque vai ter a batalha final, eles querem ajudar a Emma e... Minha Nossa Senhora, fica aquela tensão toda. Outra coisa que eu achei muito explicadinha, pra que dar esse explicadinho de mão beijada pro telespectador? Igual eu falei lá do por que falar Terra do Nunca se você já tinha falado Meninos Perdidos? Aqui também, eles já tinham escrito que eles iam voltar para a época da maldição. Aí voltou assim, época da maldição. Aí chega o príncipe, o Rupert tá com o cabelo grande mancando. Gente, precisava dizer que era a época da maldição? Se me chega o Rupert sozinho, sem a Bella, mancando com o cabelo grande, isso é chamar o telespectador de burro, cara. Eu tô assistindo, eu saberia que era a época da maldição. E nós descobrimos que essa tigrinha, né, a princesa tigrinha lá do Peter Pan, ela já foi uma fada. E ela era amiga da Fada Negra. Só que ela não impediu a Fada Negra de fazer maldade e desistiu de ser fada. Cara, eu achei isso legal demais. Por isso que eles foram pra Terra do Nunca. Eu não achei inconveniência, eu achei legal você colocar isso. Você deu uma história pra princesa tigrinha, porque no desenho do Peter Pan, a princesa tigrinha aparece, foi salva e acabou. Então você dá uma história mais. Gosto quando isso acontece. Achei bem interessante. E aí me chega o Rupert, né? Ele percebeu que o príncipe e a Branca já sabem de tudo, que querem quebrar a maldição, que querem correr atrás da Emma, mas ele falou assim, não, gente, só se passaram 10 anos da maldição, ainda faltam 18. A Emma vai nos encontrar para quebrar a maldição e salvar a cidade inteira. Se vocês forem buscar ela agora, ela não se tornará uma salvadora. E eu achei muito interessante o príncipe falar com ele. Você não sabe o que é ter um filho lá fora perdido e você procurando por ele. Cara, o Rupert sabe disso muito bem. Ele falou assim, você não faz ideia do que eu perdi. Muito interessante, os diálogos, sabe? Diálogos incríveis assim. Isso me fascina em um episódio. E nós temos uma das cenas mais emocionantes do episódio, que é a Branca encontrando a Emma, né? A Branca e o príncipe acabam encontrando a Emma e vão lá falar com ela. Mas a Branca fala assim, não podemos. Hoje a Regina me fez um teste se eu pensaria só em mim ou salvaria, né, outra pessoa. Salvaria outras pessoas. Se a gente for atrás da Emma agora, a gente teria a nossa família de volta. Mas todos ficariam amaldiçoados. Todas as pessoas que nós amamos ficariam amaldiçoadas. E aí? A gente vai pensar só na nossa família ou vai pensar na cidade inteira que tanto nos acolheu, que tanto nos ama, né? Os príncipes, as princesas, os contos de fadas e tudo. E aí? Gente, eu achei isso uma questão muito difícil, porque eu não tenho filho, mas nem você, o que você tem filho? O que você faria? Você pensaria... É muito difícil pensar nisso, porque aí você tá pensando na sua filha, que não tem uma família. Por exemplo, se ele soubesse que a Emma estava com uma família legal, certinho e tal, sendo bem cuidada, tudo bem, mas ela estava no orfanato, ela estava com aquele sentimento de ter sido abandonada pelos pais, mas aí você também tem que pensar na cidade inteira que está amaldiçoada. Cara, que dilema! Eu não sei responder o que eu faria, né? Porque eu não tenho filho, porque também... É uma questão muito difícil. Eu achei assim, a atitude deles foi muito nobre, mas não é qualquer pessoa que faria. Eu quero a sua opinião. O que você faria no lugar deles? E aí, o que acontece? A Branca e o príncipe tomam a poção que o Rupert deu e ele volta a dormir, como sempre, e ela acaba esquecendo. Então, na primeira temporada, vocês lembram disso? Que ela tá na floresta e ela encontra ele dormindo ali. Tudo isso aconteceu, que demais, sensacional, genial, cara. Quando eu for assistir a primeira temporada de novo, porque eu assistirei, né? Eu já assisti mais de uma vez a primeira temporada. Mas quando eu chegar nessa parte, aí eu vou me lembrar disso tudo. Então ela não encontrou à toa. Não aconteceu assim, eu encontrei, tudo bem. Aconteceu isso tudo, eles tiveram esse dilema todo. Cara, maravilhoso, adorei mesmo. O Hulk tem uma atitude nobre. Ele manda a sombra dele pra Emma pra levar uma arma, né? Que a princesa Tigrinha
tinha mandado por ele. Só que enquanto ela tá ali, eles descobrem que aquelas rosas, cheias de rosas com pó mágico das fadas madrinhas, o Gideon acabou com todas, acabou com tudo, mas era o que eles pensavam, né? Porque ele ele desobedeceu a fada negra, deixou uma para poder acordar a Branca e o príncipe, né? Para eles ajudarem a Emma na batalha final. E aí ele pega, aí que me deu a raiva, aquela raiva brotou dentro de mim, que é o seguinte: a Emma tinha duas opções. Ela usava esse pozinho para acordar os pais dela que estão amaldiçoados, ou para encontrar o amor da vida dela. O amor da vida dela, que um dia condenou a família dela para o inferno. Tudo bem, ele se redimiu com isso, mas condenou, né? Condenou. E também matou o avô dela. É o amor da vida dela, mas fez isso tudo, né? Errou muito nessa vida. Inclusive com ela, inclusive com a família dela. Não foi só no passado, inclusive com a família dela, né? E aí a Branca dá esse pó pra ela. Fala assim, não, se eu tivesse recuperado você naquela época, você não teria que lutar a batalha final agora. Então eu não quero que você faça sacrifício por mim, não. Eu quero que você vá enquanto seu homem. E a Emma aceita. Ela não acorda os pais amaldiçoados para buscar o homem dela. Gente, a Emma, eu vou falar um negócio. Ela parece aquelas adolescentes de 12 anos que fala assim: a minha família que se lasque, meu filho que se lasque, vai todo mundo pro inferno, literalmente, né? Que eles foram tudo, mas pelo menos eu tenho meu homem. Gente, que raiva que me deu da Emma, gente. Que raiva, que troca. Eu não sei vocês, mas me deu uma raiva tão grande dela aceitar, dela ir lá buscar o Hulk e deixar os pais amaldiçoados. Não sabendo se eles vão acordar. Nem se fosse um homem perfeito. Tudo bem, se ele fosse, né? Não existe um homem perfeito, é lógico, né? Eu não tô querendo dizer isso. Nem se fosse um homem que não tivesse matado a avó dela, que não tivesse condenado a família dela pro inferno. Não. Ah, deixa meus pais aí, a gente se vira um dia. Um dia a gente acorda esses dois jumentos aí, mas pelo menos eu tenho meu homem, né? Gente, que raiva que isso me deu. Aí ela foi buscar o Hulk. Aí quando ela foi buscar o Hulk, ele pediu ela em casamento. Ela ficou tão feliz. Ah, tô feliz. Aí ele falou assim, cadê seus pais? Ah, agora é a hora de eu ficar triste. Eles estão ali, amaldiçoados ali, né? Fazer o quê, né? Ela não se mostrou preocupada, entendeu? Cara, acorda os seus pais amaldiçoados. O Hulk não estava amaldiçoado. Quem precisava mais dela? Os pais que estão amaldiçoados. Depois você dá um jeito de buscar o cara. A Regina faz outra poção pra ir em outro reino. E você encontra outro feijão mágico. Mas pelo amor de Deus, ajuda os pais. Ai, gente. Ai, então trouxe de raiva. Beleza. Aí a Regina encontra um meio. Só nós temos a poção aqui dos dois. O que a gente vai fazer? Vão todo mundo da cidade, porque eles sacrificaram a própria família pra gente, da minha maldição, que eu já errei muito e tal. Eles sacrificaram a família deles, a filha deles, pra nos salvar. Então vamos nos sacrificar pra salvar eles. Porque se todo mundo beber, porque essa poção foi feita pra uma pessoa só. Mas se ela for bebida por várias pessoas, talvez ela enfraqueça. Aí todo mundo tomou a poção. Quem foi o primeiro a tomar a poção? Foi a Emma, a filha? Não, foi o Hulk. Foi lá, tomou uma poção com coragem, tudo. Aí quando a Emma foi tomar a poção pra salvar os pais dela, que já devia ter salvado, o que ela fala? Ah, vamos lá, né? Ah, lá vamos nós, né? E toma. Uma má vontade, gente. Eu fiquei com tanta raiva da Emma nesse episódio. Nossa, eu xinguei até a tataravó. Eu xinguei a terceira, quarta geração dessa mulher, gente. Mas foi uma cena bonita. Tirando essa raiva minha, dois acordaram, deram até aquele susto na gente, né, que a cidade inteira dormiu, aí a cidade inteira acordou. Foi muito bonito, foi uma cena muito bonita, muito emocionante. Pena que eu estava com tanto ódio da Emma que eu não aproveitei a cena em questão. E você também pensou nisso? Você também ficou com raiva da Emma? Cara, eu fiquei com nojo, e eu já falei no vídeo meu que nojo é pior do que raiva, porque nojo você não consegue nem olhar pra cara. E aí sim, né, o príncipe consegue perdoar o Hulk, ele fala assim, não, isso foi outros tempos, você já se provou ser uma pessoa, assim, uma pessoa melhor, né, um homem de verdade pra minha filha. Beleza, gente, mas eu não sei se eu perdoaria não, entendeu? Eu não sei, é uma coisa muito difícil, eu já falei em vários vídeos meus.
eu sei que o Hulk fez muita coisa boa depois, se redimiu muita coisa depois, mas ele fez muita coisa ruim também. Não só quando ele era ruim, quando ele já estava bom, que é o caso lá do Mandar a Família pro Inferno, que eu comentei aqui, né, que foi o capítulo 11 da 5ª temporada, e foi o pior episódio da série. Vou deixar o link na descrição para vocês assistirem, que eu estava revoltadíssima com o Hulk. Ele se redimiu, ele ficou melhor, mas são coisas assim, não dá pra perdoar, não consigo, eu não consigo torcer mais pros dois. Vamos ver se eles vão mudar a minha cabeça, né, até o final, vamos lá. E nós terminamos o episódio com o Rubble falando, né, pra Fada Negra, assim, você tá com o coração do meu filho, mas você acha que você conseguiu fazer ele ficar uma pessoa ruim? Não, ele deixou uma rosa. Ele desobedeceu você, mesmo você com o coração dele, então ele é muito mais forte do que você pensa. Ele é muito mais legal, muito mais generoso, humilde, uma pessoa boa do que você pensa. Então eu achei muito interessante, né, ele falando com ela ficando com raiva, tudo. E terminou o episódio. Foi um episódio bom? Maravilhoso, adorei esse episódio. Mas eu fiquei com muita raiva da Emma, fiquei revoltadíssima, cara, nossa senhora. Um dia eu quero gravar um reaction meu, eu assisti no Once Upon a Time, quando tem essas coisas assim, pra vocês verem que eu fiquei nesse estado, entendeu? Porque eu sinto o que eu assisto. Eu vou assistindo, eu choro, eu xingo, eu falo com a pessoa, parece que a pessoa tá me ouvindo. Quando é filme de terror, né? Não sobe aí! Sou eu, essas pessoas, sou eu mesmo. Então, gente, é isso aí. Gostei do episódio, mas a Emma poderia ter tido outras atitudes melhores. É isso aí, gente. Muito obrigada. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se você gostou, deixa o joinha. Isso ajuda muito a divulgar o vídeo no YouTube. E também se inscreva no canal, porque tem vídeo de várias coisas, tá? Não é só Once Upon a Time, não. Tem outras séries, tem filmes, desenhos, making off. Tem muita coisa aí que você vai adorar. Gente, muito obrigada e até o próximo vídeo. Beijo, tchau.